Voltando ao nosso formulário, vamos trabalhar agora com validações. Lembrando então que na nossa model nós temos as nossas atribuições através de anotações, né? Atributos que nós utilizamos. Por exemplo, uma coisa interessante até de notar, né? Data de lançamento. Ele definiu o tipo de dado, que é o datetime, por isso que ele mostrou um calendário. Ele mostrou aqui também a forma de exibir o nome na label, uma vez que data lançamento não seria um valor aceitável, né? Não fica bonito. E por último, nós definimos aqui alguns requisitos, né? Preenchimento obrigatório, tamanho de preenchimento, limites de valores, mapeamento de coluna no banco de dados, coisa que não foi feita ainda, né? E uma expressão regular, para dizer então se um valor é aceito ou não, aqui e aqui também no gênero. Vamos fazer isto funcionar agora no formulário, que é todo o conceito de dry que é pregado, né, ao usar as annotations. Uma vez que você validou na model, não tem por que você ter que escrever a mesma validação no formulário. Você reaproveita essas validações. Então, para isso funcionar, nós vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar mais um elemento HTML, um span. Esse span ele vai ter uma validação também. ASP validation for, ele já entendeu que é uma validação, até por ser um span ele já entende isso. Vou colocar aqui título. E para ele aparecer numa cor específica, até para chamar atenção, né? Nós vamos colocar aqui, ó, class text danger, certo? E basta você adicionar cada uma dessas validações, quer dizer, uma dessas validações para cada campo que você vai trabalhar e, logicamente, utilizar o campo de referência correto. Nós já teremos aí a validação colocada no nosso formulário. Isso é o básico. Outra coisa que é importante seria utilizar uma validation summary, que nós vamos colocar aqui em cima. Porque a mensagem embaixo do formulário vai aparecer através do spam. Mas se você tiver que mostrar para o seu cliente um resumo de todas as suas validações, você utiliza um validation summary. Então, vamos fazer aqui, ó, colocar uma div class text danger. E aqui nessa div nós vamos chamar uma tag helper, ASP validation summary. Olha só. E aí você pode colocar all, seria o que? Para todos os erros encontrados, ou model only, apenas erros encontrados na model. Model only, ele só vai exibir então quando a controller devolver a sua view reclamando de erros que vão estar presentes na model state, que nós já vimos. Ou seja, são reclamações que estão presentes na model state apenas. None, nenhuma, de nenhuma forma. Colocando all, ele vai mostrar tanto as validações da model state como as outras, inclusive antes de submeter o formulário. Então nós vamos testar as duas formas para entender até mesmo qual que é a melhor, qual que devemos utilizar na nossa aplicação. Com isso já feito, já dá para testar o formulário. Vamos subir a aplicação novamente e ver como que ficou. Vamos lá, a aplicação subiu. Filmes, mesma situação de antes, só que agora ao adicionar nós teremos aqui um erro, 405. Por quê? Porque apesar do formulário estar funcionando, isso é importante para que a gente entenda, nós não estamos apontando isso para algum lugar. Tá legal? Então, olha só. É muito importante que você tenha na sua controller o método que vai recepcionar esse seu formulário. Então, uma coisa é de escrever formulário e não só formulário, né? Trabalhar com controllers é saber diferenciar um método do outro. Você vai ter um método que vai te devolver o formulário
e um método que vai receber o formulário vindo do cliente. Ambos têm o mesmo nome, só que você não pode ter dois métodos iguais. Só que se você tiver uma assinatura diferente, ou seja, passando um item no parâmetro, aí você não tem nenhum problema. Então aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos receber um filme. Filme, que eu vou... Opa! Filme... Tem que apontar o namespace das models aqui, né? Pronto. E uma vez que ele é post, ele só vai aceitar o verbo post. Beleza. Já podemos fazer então o quê? If model state ponto is valid. Então aqui, caso a model state esteja válida, eu vou fazer alguma coisa. Coisa nenhuma por enquanto. Caso não, eu vou retornar a view com os dados de filme. Tá certo? Por que eu vou retornar a view com os dados de filme? Porque eu vou retornar uma view aqui. Eu não vou retornar a view preenchida. Pelo contrário, eu vou retornar uma view. Só que se eu não passar os dados que eu já recebi, eu não tenho como preencher os parâmetros da mesma forma. Os parâmetros dos campos, né? Então, se eu só voltar uma view, vai receber um formulário em branco e eu vou ter que preencher tudo de novo. Então, para que o formulário volte validado e para que possa ser exibido as mensagens de erro na tela e tudo mais, eu preciso ter aqui a devolução da nossa model para view. Ok, agora sim, vamos fazer funcionar. Vamos lá, subir a aplicação. Subiu. Filmes. Adicionar. Ah, sim, olha só. Então, pessoal, é o seguinte. Aqui nós temos todas as validações, porque nós colocamos como all. Significa o quê? Eu nem cheguei a submeter, de fato, esse formulário para minha view, quer dizer, para minha controller. Por quê? Porque ele já está incompleto, ele não está em formato válido. E ele mostrou exatamente as mensagens que eu coloquei aqui embaixo e também aqui. Por quê? Porque o summary estava como all. Então, tudo que for erro, que ele entender como erro, ele vai mostrar aqui também. Pode ser que assim te agrade, pode ser que assim não te agrade. Isso vai depender de como que você quer trabalhar a sua aplicação. Caso você não queira exibir aqui para validação de preenchimento, e sim como validação apenas de retorno, você deixa como model only, porque aí ele só vai aparecer as mensagens aqui quando a model retornar o seu preenchimento através da validação que vai acontecer na controller. Então vamos lá. Eu vou preencher então aqui teste, vou colocar aqui uma data, gênero, ação, valor eu vou colocar aqui 10, avaliação 5. Vamos colocar aqui. Ok. Apesar dele estar pedido dia, mês, ano, aqui ele está interpretando o contrário, tá? Então aqui ele está como mês, dia, ano. Quer ver? Vou colocar 0101 aqui, ele vai entender. Aí precisa colocar aqui também que seria um campo horário, acredito. Ok. Foi submetido, certo? Não mostrou mais os erros. Que nem, por exemplo, eu vou tirar aqui, ó. Eu vou tirar esse aqui que é mais fácil. Ao submeter, ele vai reclamar. Resolveu. Então, o que está acontecendo agora? Eu preciso de validar na controller. Vamos ver o que está acontecendo na controller. Submeti o formulário. Vamos voltar aqui para o projeto. Filme
Está sendo recebido aqui. Bonitinho, ok. Model state is valid, true, ok. Caso eu estivesse persistindo no banco, alguma coisa aqui, eu salvaria no banco e depois retornaria isso para uma view index, para exibir todos os filmes já registrados, né? Então, por exemplo, eu vou enganar agora a minha validação. Eu vou adicionar, só que antes de qualquer coisa, eu vou mudar alguma coisa aqui. Então, por exemplo, o título. Título eu vou zerar. Ops, para zerar o título, na verdade, tem que deixar ele vazio. Ou escrever null. A model está válida. Vamos ver. Model state is valid, true. Mesmo que o filme esteja vazio aqui, eu vou tentar colocar um null aqui. E forçar para que ela não esteja válida. É que como a model state já foi validada, eu vou precisar alterar além de alterar, na verdade, o valor do filme, eu vou ter que alterar fazer que a model state se valide novamente. Então, para isso tem que fazer uma chamada manual. Então, na verdade, a gente vai precisar fazer o seguinte: mediate window, vamos ter que pedir para ele revalidar a model state. Então, temos que chamar aqui na mão, try validate model, passando aqui o filme como referência. Agora ele respondeu como false. Então, se você for ver agora, is valid false, legal. Então, se por acaso já tivesse vindo errado, né? Ó, está falso. Ele não vai entrar aqui, não vai persistir nada, ele vai retornar então com as reclamações. E aí, o que vai acontecer? Ó, o campo título obrigatório, o campo título obrigatório. Legal? Então, ele vai exibir essas mensagens pós-validação também na controller. Uma coisa que está acontecendo aqui, independente de qualquer coisa, eu vou chamar aqui novamente. Se eu pedir aqui para adicionar, ele está batendo na controller mesmo com a validação client-side. Por quê? Porque tem alguma coisa errada ainda. Fazer na mão dá bastante trabalho, né? Quando o Visual Studio faz tudo para você, fica tudo certinho. Aqui, se a gente esquecer alguma coisa, a gente vai perceber e vai ter que corrigir. Então, por exemplo, como que eu faço para ele validar antes de submeter para a controller? Para que eu consiga evitar de eu ficar fazendo request, submits, na verdade, né, para minha controller, sendo que eu mal preenchi os campos. Vamos fazer isso. A primeira coisa é que você vai ter que adicionar aqui na sua view, né, de formulário, uma section. @section. Ok? Scripts. Legal? E aqui você colocaria sua validação, alguma coisa assim. Vamos resgatar aqui o que está acontecendo. Lembra que na Layout Page eu tenho aqui, ó, Render Section Scripts com esse nome? Então, é exatamente isso que eu estou falando. Etc, etc, etc. Para que o meu código jQuery Validation, estou falando, aqui nós temos jQuery, etc, etc, etc. Para que o meu código jQuery Validation funcione, eu preciso carregar primeiro o jQuery. Então, toda a validação que eu fizer aqui no adicionar, dentro da Section Scripts, vai ser, na verdade, executada aqui nessa parte de fora da minha Layout Page. Para quê? Para que todos os scripts carregados aqui funcionem em conjunto. Lembrando que nós temos aqui uma partial, que é o Validation Scripts Partial, onde nós carregamos jQuery Validate Unobtrusive, jQuery Validate.min, etc, etc. Na verdade, o min, etc, é quando você está no ambiente que não há desenvolvimento, que nós vamos falar mais para frente ainda. Então, nós estamos carregando o jQuery Validate e o jQuery Validate Unobtrusive, que seria aquele processo não intrusivo, né? Ok.
Então, lembrando disso tudo, o que nós vamos fazer aqui no adicionar? Nós vamos chamar esse render partial script, quer dizer, partial async. Vamos colocar aqui um trecho de código. Vamos lá. Await html.partial. Na verdade, eu vou chamar o render partial async. Para quê? Para ele já renderizar esse código assim que ele for chamado de forma síncrona, né? Que é o que a Microsoft recomenda para maior performance. Apesar disso ser discutível, dependendo do cenário. Legal, ó. Então eu pedi para ele renderizar o conteúdo dessa parcial aqui, que seria apenas as referências de JavaScript, né? De jQuery. Então, teoricamente, agora a validação via jQuery vai funcionar. Vamos ver. Agora eu vou voltar para a minha aplicação e vou atualizar para ver se isso funciona. Vamos aqui adicionar, atualizar na verdade. Beleza. Vamos clicar aqui no adicionar, lembrando que aqui na nossa controller nós estamos com breakpoint. Então se cair aqui é porque ele está passando pela validação e não está funcionando de fato. Não caiu. Então essa validação que está rolando agora é a validação do jQuery. Inclusive perceba que os nomes aqui, os valores da validação agora estão em português. Por quê? Porque agora o jQuery realmente está utilizando os dados que eu usei aqui na nossa model. Repare então que toda a mensagem de erro para cada campo ela foi replicada exatamente aqui. E agora esse formulário não está sendo submetido para a controller sem passar pela validação via client. E outra coisa interessante, quando eu preencho aqui, ó, ele já autovalida também outras regras. Ó. Preciso estar entre 3 e 70 caracteres, ou é obrigatório. O campo avaliação é a mesma coisa. Aqui, ó, somente números, se bem que ele está confundindo. A gente precisa trocar a mensagem de validação, porque de 0 a 5 ele diz somente números, na verdade ele deveria dizer somente números entre 0 e 5, né? Senão fica confuso. Isso aqui a gente precisa arrumar. Vamos colocar outro valor aqui, ó. Valor. Já está reclamando, ó, de 1 a 1000. Ok. Bacana. Gênero requerido. Gênero em formato inválido, porque tem que ser letras, né? Então, gênero em formato inválido, porque tem que começar com maiúscula, né? Olha só. Isso é legal, né? Obrigar a pessoa a colocar em letra maiúscula é interessante. Apesar de ser um pouco confuso, né? Mas dá para fazer. Legal? E aqui também, né? Campo da dilatamento obrigatório. E se eu escolher aqui, ó, ele continua reclamando enquanto não colocar o horário. Bacana. Se eu colocar dados impossíveis aqui, né? 24, aqui ele nem vai aceitar, na verdade. Não vou conseguir. Senão ele falaria que está em formato inválido e etc. Se você não quiser que isso aqui fique aparecendo durante a validação client, apenas depois que a model retorna, basta colocar model only lá no nosso formulário. E aí, você só vai ter aqui no nosso formulário as validações que realmente retornarem do servidor, retornarem da controller, e não aquelas que vão ser geradas via JavaScript. Sendo assim, o nosso formulário ele está pronto. A questão da persistência e de como tratar esses dados na controller, nós vamos ver mais para frente. O que nós aprendemos agora foi como criar itens de formulário, como trabalhar com formulários e como receber esses formulários através do submit na controller, como entregar via get e receber via post. Nós vamos ver formulários mais adiante em outras partes das nossas aulas, mas por enquanto esta aqui foi a introdução.